Apresentação: Tânia Morales. Olá, muito boa noite, bem-vindo ao CBN Noite Total desta terça-feira. Prosseguimos com a nossa série de entrevistas sobre ações de solidariedade em meio à pandemia. Hoje nós vamos conhecer a campanha Viver Fraternidade para oferecer alimentos e auxílio emergencial para famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil e também na África. A campanha é conduzida pela organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. E nós estamos aqui com o Wagner Moura, que é fundador-presidente da Fraternidade Sem Fronteiras. Wagner, muito boa noite para você. Boa noite, muito obrigado pelo carinho do convite para a gente poder falar desse momento tão importante, né? Que é essa mobilização em prol daqueles que mais precisam nesse momento desafiador. Pois é, um momento muito mais desafiador do que normalmente, né? Wagner, antes de falarmos da campanha especificamente para esse período, né, de pandemia, de isolamento social, explica para o nosso ouvinte como é o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. A Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras nasceu aqui no Brasil e hoje desenvolve trabalho em 4 países da África subsaariana, com regiões de extrema pobreza, uma das regiões mais pobres do mundo, e no Brasil com instituições, a princípio 6 instituições apoiadas pela Fraternidade Sem Fronteiras, que também faz trabalho em regiões de extrema carência, como no sertão da Bahia, como criança com ED, criança com microcefalia, comunidade de rua, refugiados da Venezuela, enfim, aonde realmente se encontram as maiores dificuldades. E como é que é a atuação de vocês? Vocês têm contato com entidades, né? Então, nós temos 10 projetos hoje da Fraternidade Sem Fronteiras, sendo 6 no Brasil e 4 na África. Agora, recentemente, a gente ampliou essa ação devido à questão da pandemia. A gente lançou uma campanha e aí nós abraçamos 53 instituições em todo o Brasil, com representação por estado. Hoje a gente tem todos os estados têm representante, tem uma organização local, uma ONG local, séria, que faz o trabalho com comunidades muito carentes. Então nós cadastramos essas instituições e ampliamos a nossa ação, buscando essa campanha Viver Fraternidade, arrecadando doação para a alimentação dessas comunidades. Sim, que é essa campanha específica de agora, né? Isso. Vocês então fazem a coleta dessa arrecadação e repassam para as entidades que estão na ponta, é isso? Isso, exatamente. Nós temos 53 instituições no Brasil e nós temos 39 polos de trabalho na África subsaariana. Então, toda a arrecadação é direcionada por número de famílias. Por exemplo, uma organização do AMAC, por exemplo, do Rio de Janeiro, tem 400 famílias cadastradas. Então, à medida que a doação vai entrando proporcionalmente, a gente chega a 100%, vai para 100%. Desculpa, você quer retornar? Não tem problema, pode continuar, não tem problema. Eu estava dizendo sobre uma organização, por exemplo, do Rio de Janeiro, da MAC, né, uma das comunidades. Nesse caso, à medida que as doações vão entrando, vai sendo feita a distribuição para a comunidade. E assim é feito por todo o Brasil. A gente envia os recursos para as ONGs parceiras, e elas fazem a compra local, né, no próprio bairro, na própria comunidade, para justamente também ajudar o desenvolvimento, enfim, o giro, né, e ajuda também os pequenos comerciantes locais. Sim, claro. E aí a compra é de alimentos? Sim. O nosso foco é a compra de alimentos e material de higiene básico, né? Mas principalmente focado na alimentação hoje, né? Que é o ponto mais sensível do momento. Pois é.
Wagner, e aqui no Brasil, essa campanha, ela abarca que regiões, que estados? Então, no Brasil, nós temos ONGs cadastradas no Brasil todo. Todos os estados do Brasil nós temos, no mínimo, uma organização, no mínimo uma ONG que faz um trabalho em comunidades bem periféricas que estão cadastradas e que estão recebendo o resultado dessa campanha. Muito bom. E aí o dinheiro que vocês arrecadam, ele vai é distribuído igualmente para todas as regiões, inclusive para a África? Assim, nós, por exemplo, no Brasil, cada instituição hoje ela tem um número de famílias que ela atende. E justamente nesse momento de pandemia, o que aconteceu? Essas instituições ficaram sem recursos, porque não conseguem mobilizar, não conseguem fazer um almoço, uma promoção que era feito antigamente, porque cada uma dessas instituições tinha meios de mobilizar a sociedade ali, fazer um evento e arrecadar recurso, fazer um bazar, né, um almoço, um jantar, por exemplo. E isso não está sendo mais possível ser feito. Então essas instituições, elas minguaram, elas ficaram sem recursos justamente no momento que mais precisa. E aí nós engrossamos aí essa fileira desse grande movimento nacional, né, porque a gente vê que são várias frentes aí pelo Brasil se mobilizando para poder levar ajuda e não deixar essas instituições perecer justamente no momento mais crítico. Pois é. Bom, então, como é que a gente faz para ajudar a campanha Viver Fraternidade? Wagner, explica aqui para a gente. Então, hoje qualquer um pode ajudar. Hoje nós temos as redes sociais, você entrando em fraternidadesemfronteiras.org.br, qualquer um, você vai lá na campanha Viver Fraternidade e ali você pode fazer a sua contribuição. Né? Hoje nós estipulamos uma cesta mínima de R$50, mas nós temos a meta de levar 4 cestas nessa campanha por família cadastrada. Então, se a gente consegue R$50 por família, vai 50, mas se a gente consegue 200, vai 200. E a gente já está bem avançado, mas precisamos fechar a nossa meta inicial. O trabalho não para, mas a gente tem uma meta inicial que a gente está trabalhando fortemente. Muito bom, e que vai ser atingida porque eu acho que é um momento que as pessoas estão se sensibilizando mais, não é? Em ações de solidariedade. Vocês percebem isso, Wagner? Olha, a gente ficou até um pouco em dúvidas, porque como a gente faz um trabalho na África também, a gente sentiu no início a baixa da arrecadação, por justamente a gente não conseguir fazer esses movimentos, né? A logística, né? Encontro, isso. E a gente viu que baixou a quantidade de recursos, a gente ficou preocupado, mas mesmo assim nós achamos que era o momento de sensibilizar, de dizer que é o contrário. Em vez da gente parar, é a hora que a gente tem que continuar, que fortalecer o movimento, porque muitos não conseguiriam dar sequência nos seus projetos, assim como empresas que a gente vê, né? São tantos segmentos que estão passando por dificuldades, mas a área humanitária, a área social não podia parar. E quando a gente fez esse movimento, a resposta foi extraordinária. Então a gente está muito feliz com a campanha. Diariamente a gente tem um contador, né? Quando você vai entrar lá e ver a campanha Viver Fraternidade, todos os dias a gente comemora, porque todos os dias são centenas de cestas que estão entrando. A gente já está repassando, inclusive agora, essa semana, a gente fez uma campanha com Didier Locke, Três Corações e outros doadores. Nós chegamos a 20 mil cestas, que é a segunda etapa. A primeira nós distribuímos 6 mil cestas e agora nós estamos distribuindo 20 mil cestas nessa semana e a campanha continua. Muito bom. Então entra lá no fraternidadesemfronteiras.org.br e procura a campanha Viver Fraternidade. Legal, Wagner. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Eu que agradeço o carinho e sensibilidade de vocês. Wagner Moura, ele é fundador-presidente
da Fraternidade Sem Fronteiras, que é essa organização humanitária.